A paz do Senhor, irmãos, mais uma mensagem na manhã desse dia. Hoje eu quero vos trazer uma mensagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o versículo 31, que diz: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa mensagem, irmão, que nós bem conhecemos na palavra do Senhor, fala sobre o apóstolo Paulo, que é o grande missionário de Deus. Esse apóstolo, ele fazia as suas viagens missionárias, levando a palavra de Deus, pregando o evangelho a toda criatura, como está escrito no livro do Senhor, em Marcos 16, no capítulo 15, que diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Mas em Mateus 28, Jesus disse que todo poder me dado nos céus e na terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, para que fazer discípulos, E o apóstolo Paulo, ele saiu pregando o evangelho a toda criatura, a todo lugar que ele chegava. Na Ásia, que era o local onde ele se encontrava na época. E ele pregando o evangelho, ele saiu, de repente ele chegou numa cidade, em Troas, e de repente quando ele chega naquela cidade, ele recebe uma visão, ele tem uma visão de um homem dizendo: passa a Macedônia e vem a nos ajudar. E ele ouve aquela mensagem, ele entende como a mensagem do Espírito Santo de Deus, e ele ultrapassa a Macedônia e chega à Europa, chegando numa colônia chamada Filipos. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega naquele local, ele encontra uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, e ali ele estabelece uma igreja, ele começa a pregar o evangelho. E ali ele fica durante um tempo, 2 anos, ele fica ali, muito tempo ele fica ali naquele lugar. E ele pregando o evangelho, e um certo dia, quando ele sai à oração, diz a palavra do Senhor, ele encontra uma certa mulher que tinha um espírito que dava lucro ao povo daquela cidade. E ela estava ali, ela ficava falando. Interessante que ela começa a dizer, ela olha para aqueles 2 homens que estão, Paulo e Silas, eles andando ali, e ela olha e diz: esses homens que vos pregam o evangelho são verdadeiramente homens de Deus, estão pregando a palavra de Deus. Interessante que quando nós recebemos um elogio, nós muitas vezes nos sentimos cheios quando alguém chega para nós e fala, lança sobre nós uma palavra. Aparentemente era uma palavra de elogio, porque ela disse: esses homens que vos pregam, eles vos pregam o Deus Altíssimo, são homens do Deus Altíssimo pregando a palavra. E o apóstolo Paulo ficou incomodado com aquelas palavras, porque ela repetia, todas as vezes que eles passavam, ela estava repetindo aquela palavra. E o apóstolo Paulo, ele, com o discernimento do Espírito Santo de Deus, repreende aquele espírito de adivinhação, aquele espírito daquela mulher, e aquela mulher é liberta. E por causa de uma libertação, de repente eles são lançados em uma prisão. Apóstolo Paulo e o Silas, eles são lançados em uma prisão, e quando eles estão lá na prisão, ao invés de reclamar da vida, reclamar da situação, eles encarcerados, eles estão ali presos, diz que eles estavam no tronco. Naquela época, quando se colocava uma pessoa no tronco, eles amarravam as suas mãos para trás, os seus pés para trás, e ele ficava totalmente envergado, ali naquele tronco. E deram-lhe surras, batiam neles, davam quarentenas, que eram muitos açoites, onde aqueles chicotes tinham em suas pontas aqueles pedaços de osso que rasgava a carne. E ali eles estavam dessa maneira,
nessa situação, enroscado num tronco, cheio de dores, cheio de vergonhas, mas eles estavam louvando ao Senhor, cantando hinos a Deus. E diz que quando eles começaram a cantar, os alicerces da prisão, ele começou a haver um terremoto, um tremor, e ali as correntes lhe foram caídas, lhe foram tiradas. E quando ele estava ali louvando ao Senhor, as correntes começaram a cair e as prisões se abriram, e de repente aquele carcereiro, aquele homem que estava ali responsável por aquela guarda, quando ele chegou e viu aquilo, ele quis se matar, porque quando ele viu que o apóstolo Paulo e todos os demais presos estavam as portas abertas, ele imaginou, não foram embora. E se forem embora, com certeza é a minha sentença de morte. E para eu não morrer pela mão dos romanos, eu vou logo me matar. E o apóstolo Paulo, vendo aquela situação, aquela causa, vendo aquela maneira que aquele homem estava fazendo para se matar, ele disse: não faças tal, porque estamos todos aqui, ninguém saiu. E aquele homem admirado olha para o apóstolo Paulo e fica admirado e pergunta, lança essa pergunta que eu li no início desta mensagem: o que eu faço, né? Como ele falou aqui, o que eu faço para ser salvo, né? Porque ele queria saber porque o que aqueles homens tinham. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, foi a resposta que ele deu. Porque ele lançou uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? Né? Ele crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quer dizer, Deus ele se responsabiliza, né? Quando nós fazemos, né, a sua obra, quando nós estamos, né, já a ponto de nos desesperarmos, vem uma palavra de Deus. Aqueles homens, eles estavam apenas pregando o evangelho. Eles estavam apenas levando uma mensagem de salvação, né? Quando eles chegaram ali a Filipos, eles foram para evangelizar, eles foram para ganhar almas para Jesus, eles foram para pregar o evangelho, para pregar a verdade, para lhes falar, para lhes mostrar que havia uma solução para a vida destruída que aquelas pessoas tinham. Mas, porém, quando eles chegaram naquele lugar, encontraram ali aquela mulher cheia de demônio, eles expulsaram a mulher, foram presos por causa disso, foram açoitados, e através disso ainda ganharam aquele carcereiro e toda a sua família para Jesus, através do sofrimento. Se ele tivesse reclamado, se ele tivesse, ao invés dele estar louvando o nome de Jesus naquele cárcere, se de repente eles estivessem murmurando e reclamando da situação, será que eles tinham ganhado aquelas almas para Jesus? O que nós temos feito, amados? O que nós temos feito das nossas vidas? Como nós temos recebido? Porque assim foi o que Jó disse, né? O bem recebido do Senhor não receberia o mal. Quando a sua mulher disse: amaldiçoe esse Deus e morre, ele disse: eu receberia o bem, não receberia o mal. Porque o mesmo Deus que nos oferece as bênçãos, né, quando as tribulações, as aflições deste mundo não hão de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Nós sabemos que quando nós recebemos essas coisas que vêm atrapalhar a nossa vida, as aflições, as tribulações, as perseguições, todas as coisas, quando nós recebemos isso é porque a vitória está chegando. A gente sabe que se a gente passa por determinadas situações na nossa vida, é porque o Senhor está preparando uma grande bênção para nós. Que grande testemunho do apóstolo Paulo, né? Eu estava ali, ele e Silas, louvando ao Senhor, glorificando o nome de Jesus. As prisões foram abertas, eles foram, e é interessante que o cárcere, aquele carcereiro que estava ali guardando eles como presos, foi o mesmo que limpou os vergões dos açoites que eles receberam.
Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa, né? Ele ainda lhe colocou um jantar para que eles pudessem ali receber, né, o alimento, e foram bem tratados a partir daquele momento. Veja o que Deus pode fazer na sua vida. No momento de aflição, de tribulação, cante louvores. No momento que você está passando por situações, não murmure, não deixe que as situações venham a te fazer parar, venham a te fazer murmurar. Mas louve o nome do Senhor. Esta é a mensagem para mim e para você nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para continuar. Se você gostou, venha aí dar o seu like, venha se inscrever no canal, venha compartilhar esta mensagem com os que precisam de uma palavra de ânimo para prosseguir nesta caminhada. Que o Senhor nos abençoe sempre, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.